Rangel e eu estou aqui a convite do Rafael Leopoldo para falar um pouco sobre a minha experiência com o tango e também para falar sobre o terceiro capítulo desse livro incrível que ele escreveu, Tango, o Baile dos Corpos Dóceis, e também para dar algumas dicas para quem deseja desenhar a sua experiência com o tango, quem deseja vivenciar uma experiência com o tango, algumas dicas de indicadores para você poder escolher e aí projetar essa experiência com essa cultura e esse universo incrível que é o tango. Então vamos comigo, a gente vai ter essas três partes. Na primeira parte eu vou me apresentar, falar um pouco da minha história, contar da minha experiência com o tango. Depois vou falar um pouco do ecossistema do tango hoje, das possibilidades que a gente tem, como o tango vem se desenvolvendo hoje em dia. E por último, esses indicadores e essas dicas para você planejar e projetar a sua experiência com o tango. Vamos comigo. Bom, então, eu atualmente sou professora de danças sociais. As danças sociais são mais conhecidas como dança de salão, né? Mas eu venho localizando cada dia mais, entendendo esse lugar da dança de salão, na verdade, no meu trabalho, como danças sociais. Por quê? Eu entendo que as danças que a gente chama de dança de salão tem um lugar que é o lugar do salão, que muitas vezes é um lugar construído, é um lugar socialmente que segrega um pouco, né? E que nem sempre é inclusivo, na verdade, né? Porque o salão está muito ligado a uma questão eurocêntrica, de um lugar, de etiqueta, né? Então o salão tem uma origem, assim, que traz vários conceitos e vários pressupostos que não é o que eu venho trabalhando hoje, né? Eu entendo a dança como uma dança social, um lugar de socializar, um lugar de classes sociais, um lugar onde todas as classes podem se encontrar, o lugar do acesso. Então eu venho localizando e entendendo cada dia mais com esse olhar. E esse estudo, essa vivência com as danças sociais começou para mim em 2002, com o forró pé de serra. Eu sou de Belo Horizonte e nessa época, em 2002, há 18 anos atrás, o forró, a dança do forró A2, estava super em alta em Belo Horizonte. Várias escolas de forró nascem e crescem e ganham aí projeção, hoje em dia projeção internacional. E no forró eu tive uma experiência muito ligada à ideia de cuidado de si, no âmbito de uma liberdade, no âmbito de um autoconhecimento. Então o forró foi uma dança que me ajudou a desabrochar, né? Eu estava saindo ali de uma adolescência, então o forró foi um lugar de um autoconhecimento, de um empoderamento. No forró eu podia me expressar, o meu corpo, eu senti uma liberdade no meu corpo muito grande, né? E isso fez nascer uma paixão enorme pela dança. Eu comecei a ver exemplos, inúmeros exemplos de pessoas que saíam de depressão, de doenças, que saíam às vezes até do mundo das drogas, do crime, pela dança, pelo forró. E isso me encantou profundamente. E ali nasceu uma grande luta, uma grande militância pela dança. E depois de me formar como professora de forró, nessa escola, oficina do forró em Belo Horizonte, eu comecei a estudar dança de salão. E aí, a dança de salão foi um novo universo, né? Como dança de salão, eu comecei a me deparar com várias regras, né? A questão do salto, a questão do lugar do feminino como um lugar da dama, né? Que eu tinha que ser, caminhar de um certo jeito, me portar de um certo jeito, com elegância, com sensualidade. E aí tinha as mãos e toda uma construção social de formas definidas de ser e de se expressar, né? E aí foi um grande paradoxo, uma grande dicotomia. E nesse contexto foi que eu tive meu primeiro contato com o tango
e foi uma mistura de um amor e de uma grande decepção, porque eu queria estar aprendendo tango e eu já participava de algumas coreografias de tango que tinha uma sensualidade na dança, mas ao mesmo tempo, quando eu ia fazer aula, tinha uma rigidez, né, de uma coisa, então eu tinha que ter uma postura X, um equilíbrio, o pé tinha que estar exatamente, o meu corpo não se adequava muito bem às poses, e aí sempre eu me sentia tolhida, né? Teve alguns professores que até meio que puxavam meu cabelo assim para fazer a postura certa, e eu me sentia completamente presa e sufocada e formatada, sabe? E foi uma experiência muito difícil para mim. Eu sofri muito, eu saía da aula com muita vontade de chorar, me sentindo muito tolhida, reprimida, e num lugar do feminino que era para agradar um homem que estava conduzindo, e eu tinha que sempre responder a condução da forma, e era um discurso muito pautado numa docilização do corpo, num sentido de quase como se fosse um lugar de formatação mesmo, um lugar robótico, de um extremo de a busca por uma perna perfeita, e ali, em contraponto à experiência que eu já tinha tido de expressão, de liberdade, de um cuidar de si, de um autoconhecimento, eu vivenciei exatamente o extremo oposto. E isso me fez me frustrar e desistir um pouco do tango, sabe? Parei um pouco, fazia algumas performances, algumas apresentações e fui estudar outras danças, fui estudar mais o samba, fui estudar outras danças. E o tango ficou ali, né? Recalcado, ali guardado. Até conhecer uma profissional incrível do tango em Belo Horizonte, que é a Juliana Macedo, e ela apresentou uma nova metodologia do tango, que é a tal da milonga, que é estudar o tango sob a perspectiva do taoísmo, que busca os movimentos fundamentais. É um estudo bem técnico, bem direcionado, mas que traz uma liberdade, sabe? De estudar a ideia profunda do movimento, as técnicas profundas para você ter liberdade, para você se conhecer. E ali eu sentia que eu estava cuidando de mim. E ali eu sentia que eu poderia ser eu. E ali eu sentia que eu poderia ter liberdade. E aí o tango para mim voltou a ser aquela grande paixão de novo. E aí eu mergulhei no tango, comecei a fazer eventos de tango, junto com a Ju, a tal da milonga, né? Aí a gente trazia palestras. Inclusive, eu conheci o Rafael Leopoldo, porque eu convidei ele para dar uma palestra nesse evento de tango, para lançar esse livro maravilhoso dele. E aí veio a pandemia, né? Não foi possível ele tá com a gente tá fazendo esse evento. Mas era um evento muito querido, né? A tal da milonga, porque a gente convidava pessoas que tinham um trabalho com o tango para dar uma palestra, a gente tinha aula e depois a gente tinha o baile, né? E a ideia é que todo mundo pudesse experienciar o tango de uma forma popular. Então a gente trazia assim, preço de custo a entrada do evento, e a gente tentava ter esse máximo de informação para poder realmente popularizar e deixar o tango mais acessível, né? E aí, também, antes da pandemia, tive a oportunidade de estar em Buenos Aires, estudando um pouco de tango. O meu desejo, o que eu projetei, né, para mim, estar fazendo esse ano, né? Eu fui para fazer uma experiência com os profissionais de tango mais tradicionais
E a minha ideia era vivenciar essa história do tango de uma forma mais profunda, entender, né? Ir nas milongas mais tradicionais, fazer aula com os professores que têm uma história e depois de vivenciar essa história, de vivenciar isso profundamente, projetar uma segunda viagem a Buenos Aires que seria ligada ao tango queer, que seria estudar e mergulhar, me aprofundar, vivenciar esse movimento do tango, né, que é o tango queer, que é um tango onde todo mundo pode propor, todo mundo pode se dispor, são bailes menos formais, são bailes que as pessoas podem usar o sapato que quiserem, a roupa que quiserem, todo mundo pode propor, né, que é conduzir, todo mundo pode se dispor, que é responder, que é o foco do meu trabalho hoje, o foco da minha pesquisa hoje, que é esse diálogo, esse compartilhamento, essa visão um pouco mais contemporânea dessa dança, mas claro, sem desconectar, sem desvincular, sem apagar uma história, que é uma história social e é uma história política, né? Então, eu projetei essa minha experiência assim, eu consegui pela pandemia, né? Quando começou a pandemia do Covid-19, eu estava em Buenos Aires, estava lá nessa imersão, não pude vivenciar, né? A viagem teve que ser, eu fiquei em lockdown, as milongas foram fechadas, as escolas fechadas, então não consegui fazer tudo que eu queria, né? Conhecer tudo que eu queria, mas eu consegui fazer aula com bastante profissionais incríveis do tango. E como eu estava com esse foco, né, de entender essa tradição do tango, eu pude novamente experienciar aquele primeiro tango de antes, sabe? Foi muito incrível ver como existem tantos mundos dentro de um mesmo mundo, né? Como você precisa se conhecer, cuidar de si para você escolher a melhor experiência que você quer, porque tem muitos universos, né? Então eu vivenciei novamente esse lugar da dama, né? Da dama que tá ali para ser elegante, que é bonita, de um lugar, de um lugar de uma valorização do corpo da mulher, da sexualização do corpo da mulher. Então eu vi várias coisas, que são coisas que eu venho trabalhando há um tempo, refletindo, desconstruindo nas minhas turmas, nos bailes. E eu pude ver que numa cidade que ao mesmo tempo a gente tem o tango queer, a gente tem um tango político que busca um cuidado de si, uma liberdade, um autoconhecimento por meio do tango com professores maravilhosos, também tem um outro lugar, né? Que é o lugar que o homem conduz, a mulher é conduzida, que é o lugar que quem convida para uma dança é o homem, que existe um traje correto para você ir no baile, que você tem um corpo preparado para um único papel, você está, né? Então, você se formata para ser uma dama, né? E o homem para ser um cavalheiro. E isso traz várias falas que vão reforçando um lugar de submissão da mulher, que vão, às vezes, vendo as técnicas de condução como instrumento de poder e deixando esse instrumento de poder acessível apenas para homens, né? E aulas que têm um papel de gênero muito definido, né? E aí, de certa forma, não é inclusivo, porque pessoas que são não binárias, né? Outras formas de ser no mundo, muitas vezes não vão se sentir contempladas e inseridas e abraçadas nesses lugares. Então essa é um pouco da minha história e a ideia com esse vídeo é que, sabendo disso, sabendo desses diversos mundos, você possa escolher, você possa
tem indicadores para você desenhar a melhor experiência para você, né? Se você quer, como você quer ser no mundo, né? Hoje, o tango está no mundo inteiro, né? É uma linguagem que está presente, né? Então, se você quer vivenciar essa experiência do tango, você precisa saber que existem muitos mundos. E eu vou começar agora a entrar na nossa segunda parte do vídeo, que é falando um pouco sobre a técnica do tango, né? Sobre esses diversos mundos e sobre como transitar neles, ok? Então vamos comigo, vamos para a nossa segunda parte. Então, gente, vamos agora para a nossa segunda parte. O eixo fundamental dessa segunda parte é a ideia de que cada grupo social, cada grupo de pessoas, cada escola vai ter uma visão de dança diferente, né? Cada profissional, cada pessoa vai ter uma visão de dança diferente, vai ter uma visão de mundo diferente e vai dar formas de uso diferente para essa dança, que é o tango, sim? Então a gente tem uma multiplicidade muito grande de formas de se entender a dança, né? Por exemplo, algumas escolas vão trabalhar com uma visão mais contemporânea. O que é essa visão mais contemporânea? É uma visão de que, de repente, todo mundo vai poder conduzir e todo mundo vai poder ser conduzido. Todo mundo vai poder perguntar e responder, né? E para isso vai ter técnicas diferentes, né? De se compartilhar essa condução, né? Então, saber dessas técnicas, saber que você vai estar dançando e de repente seu par pode te propor, né, uma troca de funções, uma troca de papéis, ou de repente você vai fazer uma pergunta corporal e o seu par vai estar com uma escuta corporal preparada para te responder com outra pergunta, né? Então, essa forma de se dialogar, de se colocar na dança a dois, é uma forma, uma abordagem, uma forma dentro desse movimento que vem se chamando dança de salão contemporânea, e tem escolas que estão trabalhando nessa linha. Ao mesmo tempo que tem escolas que estão trabalhando com uma visão de mundo que o homem conduz e a mulher é conduzida. Então não espera-se respostas diferentes. As pessoas estão se programando, se treinando dentro de uma linguagem onde o homem conduz e a mulher é conduzida. Então, não existe espaço para respostas diferentes. Ou se existe, está em momentos específicos, né? Como, por exemplo, o sanduíche no tango. Então, naquele momento, a mulher, que é a dama, pode enfeitar, fazer algum movimento e o homem sabe que, naquele momento, ele vai esperar um pouco, ela faz e quando ela terminar, ele volta à condução. Então, existem muitas formas de se relacionar no tango, de entender o tango, né? É a função social também do tango, né? Tem pessoas que vão trabalhar com o tango num sentido mais de entretenimento, tem escolas que vão trabalhar num sentido mais político, vão trazer o tango queer, né? Então, entender, saber que existe todo esse universo traz pra gente uma liberdade, né? E isso é uma forma de cuidar de si, pensar qual experiência eu quero ter, né? O que para mim é importante, né? Eu quero estar num espaço onde a gente vai entender o tango como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu vou poder sempre estar pensando, estar extrapolando a dança, né? Nossa, pisei no pé do meu parceiro. Nossa, por que será que eu tô toda hora pisando no pé do meu parceiro, trombando no meu parceiro? Será que eu tô observando, né? Então, a gente pode entender a dança como uma ferramenta de autoconhecimento,
como uma ferramenta de se entender no mundo, de se relacionar com as pessoas, como uma ferramenta de diálogo, né? Não, eu quero aprender a dançar tango porque eu quero participar de um campeonato, porque eu quero estar entre os campeões. Para mim, tango vai ser um lugar de eu superar meus limites, eu vou buscar uma alta performance. Tudo bem, então você vai precisar buscar tais escolas, tais profissionais. Existe essa possibilidade, existe esse caminho. A gente saber o que existe, né, em termos do universo do tango, para a gente poder escolher o lugar que mais tem a ver com o que a gente acredita, um profissional para poder acompanhar a gente nessa jornada, a escola, né, que tem a ver com a cultura que você quer desenvolver, né? Então, quando a gente sabe disso, a gente escolhe melhor, né? E aí a gente, às vezes, se poupa de situações desejadas, de se frustrar com uma atividade que é tão maravilhosa, né? Que traz pra gente tanto bem-estar e tantos benefícios. Bom, então para nossa terceira parte agora, ok? Vou trazer algumas dicas para você poder perceber um pouco qual é o entendimento de dança e de tango que esse profissional, que essa escola tem um pouco, para você poder escolher e ter aí alguns pontos, né, algumas referências. Primeira questão, a questão da linguagem, né? Se você percebe já que está se usando o termo dama e cavalheiro, você já sabe que nesse ambiente está se esperando, está se entendendo das mulheres que sejam damas da sociedade, né? Que então tem várias coisas nas entrelinhas, né? E os cavalheiros, então está lidando ali com uma visão de um tango que tem aí essa ideia do patriarcado mais forte, sim? Então, isso já é um indicador, gente, muito importante, sabe? Agora, você tem também algumas escolas, alguns lugares, que não usam essa linguagem de dama e cavalheiro, mas que na hora de dançar, a maioria, os homens estão conduzindo e as mulheres estão sendo conduzidas. Então, você ali já começa a perceber que, beleza, na linguagem não tem essa questão, né, de gênero, mas que enquanto entendimento da condução como técnica, né, ela está ali está mais acessível aos homens e as mulheres estão mais ligadas à ideia de ser conduzidas. Então você às vezes tem uma abordagem, né, de gênero durante a aula mais específica, mas na linguagem já começou essa ideia dessa construção de um outro lugar. Então é importante ver como a maioria das pessoas estão dançando e ali você vai já ter uma ideia. Então, por exemplo, se você deseja aprender os dois papéis, é importante você observar se nesse lugar você vai ver as pessoas, independente do gênero, propondo ou se dispondo, ou compartilhando, ou dialogando antes de uma dança. Porque esse, gente, é um indicador muito importante, né? Você tá num baile ou tá numa aula, antes de uma dança, se você pergunta para o seu par, ou se alguém te pergunta, você quer propor ou quer se dispor? Você quer conduzir ou quer responder? Esse é um indicador muito importante de que as pessoas ali estão dialogando, estão construindo efetivamente esse lugar. Primeiro, de todo mundo ter acesso à ferramenta que é saber propor, né? Saber propor um movimento. E de todo mundo ter acesso à ferramenta que é saber responder, né? São técnicas diferentes.
E a gente precisa saber as duas para poder dialogar de uma forma real na dança. Então, se você tem essa pergunta no campo verbal, é sinal de que no campo também desse diálogo corporal, isso está acontecendo, né? Se você está vendo também roupas, se você está vendo pessoas com roupas diversas, com sapatos diversos, né? Uns de salto, uns de tênis, uns de sapato, esse também é um grande indicador de diversidade, né? Então, eu acredito que com esses indicadores a gente já consegue ter uma ideia de qual a visão de dança, né? Mas claro, gente, assim, são pequenos indicadores, mas o que vai fazer mesmo a gente saber é a experiência, né? Então, sem preconceito, né? Sem julgamento, experiencie, né? Esteja nos lugares, conheça as pessoas, abrace as pessoas, né? Sinta o que aquela comunidade tem de valores, né? Porque às vezes é uma comunidade de pessoas que se respeitam, de pessoas que têm ali o conceito da diversidade muito forte, mas que ainda não conseguiram trazer isso para a linguagem, né? Então, assim, são muitas as formas de ser no mundo, né? É muito importante a gente saber que existem muitas pessoas, muitos entendimentos de dança, e dentro disso, quanto mais eu estudo, quanto mais eu conheço as técnicas, quanto mais eu conheço os diversos papéis, mais eu vou estar me preparando para poder dialogar com o máximo de pessoas possíveis. Máximo de pessoas possível. Mais eu estou me preparando para poder ser um cidadão do mundo, né? Para poder realmente trocar, compartilhar e entender a dança como uma linguagem universal. Sim? Então, gente, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui. Agradeço muito, Rafael, pelo convite. Estou à disposição, né, para conversas, para debates. Eu estou também em construção, né? Eu acho que o processo é um processo de construção coletiva. Estamos todos buscando um mundo melhor, né? Um mundo que a gente possa ser si mesmo, que a gente possa cuidar da gente, que a gente possa ser livre de verdade, respeitando a individualidade do outro, respeitando a diversidade, acolhendo todos os corpos, né? Todos os corpos podem e devem dançar, todos os corpos são muito bem-vindos a esse universo da dança que pode curar a gente, que pode ajudar a curar essa sociedade, a construir um mundo melhor. É nisso que eu acredito, é assim que eu vejo a dança e é assim que eu quero que você possa também experienciar esse mundo. Gratidão! Rafael Leopoldo, muito obrigada por esse livro, por esse texto, por esse convite e estou à disposição. Espero vocês na próxima. Beijo grande! Incrível! Olá, eu sou Priscila Rangel e eu tô passando aqui para falar um pouco sobre a terceira parte. Olá, eu sou Priscila. Oi, gente. Ei, gente. Eu sou Priscila. Olá, eu sou Priscila. Olá, eu sou Priscila. Olá, eu sou Priscila Rangel e eu estou aqui. Bom, então, gente, eu venho entendendo. Então, gente, muito obrigada. Eu vou ficando por aqui.